Qual é a tua palestra? Finalidade da evolução. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à casa. Hoje eu separei um material para falar um pouquinho da finalidade da evolução. Realmente nós viemos à Terra para evoluir? Existe alguma forma de nós virmos e não evoluirmos, estagnarmos ou retrocedermos? Puxa, fiz tanta coisa errada que parece que não andei nem um pouquinho nessa minha evolução. Mas para começar, eu encontrei um texto de um autor que eu desconheço, não encontrei o nome, que ele fez uma fábula para explicar um pouquinho do mundo espiritual, porque a gente acha tão estranho, né, muitas vezes, como acreditar, como ter certeza de que há algo depois que a gente sai dessa matéria. E eu achei essa fábula muito interessante. Ela diz assim: no ventre de uma mulher grávida estavam 2 bebês. O primeiro pergunta ao outro: você acredita na vida após o nascimento? Certamente que sim, responde. Algo tem de haver após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Bobagem, retruca. Não há vida após o nascimento. E como verdadeiramente seria essa vida se ela existisse? Eu não sei exatamente, ele diz, mas por certo haverá mais luz lá do que aqui. Talvez caminhemos com os nossos próprios pés e comamos com a boca. Isso é um absurdo. Caminhar é impossível e comer com a boca é totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Eu digo somente uma coisa: a vida após o nascimento está excluída. O cordão umbilical é muito curto. Na verdade, diz o outro, certamente há algo depois do nascimento. Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui. Mas ninguém nunca voltou de lá para falar sobre isso, diz o primeiro. O parto apenas encerra a vida. E afinal de contas, a vida nada mais é do que a angústia prolongada na escuridão. Bem, diz o outro bebê, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. Mamãe? Você acredita em mamãe? Onde ela supostamente está? Onde? Em tudo à nossa volta. Nela e através dela nós vivemos. Sem ela tudo isso não existiria. Eu não acredito. Eu nunca vi nenhuma mãe. Por isso, é claro, não existe mamãe nenhuma. Bem, diz o primeiro, mas às vezes, quando estamos em silêncio, podemos ouvi-la cantando, ou sentimos como ela afaga o nosso mundo. Saiba, eu penso que só depois de nascidos, nossa vida será mais real, pois ela tomará nova dimensão. Porque aqui onde estamos agora, apenas estamos nos preparando para essa outra vida após o parto. Então, essa historinha, ela ilustra um pouquinho pra gente, né? Que o próprio bebê, quando ele tá lá, né? O cordão umbilical tá lá no útero, será que ele acredita, né? Que vai ter alguma coisa depois daquilo? Porque naquele momento a vida dele é aquele espaço. E isso somos nós. Como a gente está nesse espaço restrito, muitas vezes a gente não acredita que de repente tenha mesmo algo depois. Mas basta a gente ouvir o nosso coração, basta a gente olhar os sinais à nossa volta e a gente vê que tem sim. E como a gente sofre menos quando a gente consegue perceber isso? Como a gente percebe um Deus mais justo, um Deus soberano, um Deus bondoso, quando a gente percebe que realmente isso aqui é apenas uma passagem. Então eu escolhi um material, vou tentar não me alongar muito, fiz o possível para resumir. Eu escolhi um material hoje para falar um pouquinho dessas leis do universo, focando então de como é que a gente evolui. Para qual que é essa finalidade? Será que a gente vem mesmo para evoluir ou cada um vem por um motivo, né? Então só para relembrar, quando a gente fala do nosso universo, nós temos 3 leis que são gerais, né? Que a gente praticamente não questiona na doutrina espírita. Deus, o princípio material e o princípio inteligente. Então Deus é o que está acima de todos os princípios. Ele está acima do material, ele está acima do nosso espiritual, né? O material, que é o que a gente precisa, é o concreto que a gente tem aqui no planeta Terra.
E o princípio inteligente é algo que fica além desse concreto. Então é desse princípio inteligente que eu vou falar, que somos nós. Nós somos muito além do que esse material que nós estamos envoltos aqui. Nós somos o princípio inteligente que veio para sofrer o processo de evolução. Bom, e aí os objetivos, né? Por que foi criado, então, o universo? Por que foi criada a vida? Por que a gente veio para cá, né? Qual seria o grande objetivo? É complicado falar em poucas palavras, porque Deus tem grandes planos, né, para nós. Ele acredita piamente no ser humano, no seu filho. Mas para a gente transformar isso numa linha assim, bem rápida de comentário, a gente vem para ser feliz. Esse é o grande objetivo da vida na Terra. A gente vem para ser feliz. Claro que a gente tem que entender o que é essa felicidade. Não é a minha felicidade acima da bondade, acima do outro. Mas o grande princípio da inteligência é esse. Nós viemos para nos depurarmos, para evoluirmos e chegarmos a uma verdadeira felicidade. Por isso aqui é a passagem, esse útero aqui da historinha, né? E na sua justiça, Deus criou então todos os seres, todos os tempos, todos os espaços, para que a gente possa ter os meios necessários para a nossa evolução. Se a gente olhar no nosso entorno, né? Vamos pegar o exemplo da historinha. A gente já nasce tendo alguém por nós. A gente não chega sozinho, a gente não vem num envelope, a gente não foi colocado em algum lugar. A gente já nasce tendo alguém por nós. Já tem alguém ali nos esperando, nos acompanhando, desde o momento que a gente está lá dentro do corpo dela, né? E quando acontece de não ter uma compatibilidade, né? A gente para pensar, poxa, mas e uma mãe que abandonou a criança, que deixou... Já tem com certeza alguém que está nos aguardando, que está nos esperando, e aí vem o processo, por exemplo, da adoção. Então a gente não vem sozinho, ele já permite, através da sua bondade, que alguém esteja para facilitar essa nossa caminhada. Uma outra coisa importante, se a gente vai falar de evolução, que na doutrina espírita é onde começa a dar grandes diferenças, assim, né? Deus não criou anjos e não criou demônios. Porque se a gente dissesse, por exemplo, que Deus criou anjos, a gente estaria dizendo que ele fez seres especiais. Rolou um privilégio aí, né? Puxa, então peraí, como é que eu faço para nascer especial, para nascer anjo? Não dá. Então ele não criou anjos e ele também não criou demônios. Ele nos criou com o chamado livre-arbítrio. E cada um vai seguir um caminho voltado ou não para a bondade, voltado ou não para essa evolução. Mas se a gente começar a acreditar aí, né, nessa coisa de anjos e demônios, a gente está criando uma hierarquia. E não tem essa hierarquia entre nós. Todos nós temos condições de evoluir e de chegar num grau de pureza tão grande como a palavra anjos, que a gente aprende desde pequeno. Mas infelizmente, que a gente vê muito na nossa sociedade, todos nós também, infelizmente, temos a possibilidade de, através do nosso livre-arbítrio, tomar um caminho não muito legal. E de repente se transformar aí, né, no demônio da vida de alguém, no demônio de uma família. Só que essa palavra, muitas vezes ela vem toda mística, porque muitos de nós tiveram um berço em outras religiões e que ainda classificam dessa forma. Né? Algumas nem falam essas palavras, por exemplo. No Espiritismo a gente estuda um pouquinho e vai vendo que na verdade não tem essa hierarquia. Quem vai fazer da sua vida uma obra maravilhosa e se tornar um anjo somos nós. Quem pode fazer uma obra péssima, né? Sem bondade, sem caridade, sem valores e transformar um demônio também somos nós. Mas Deus não cria nem anjos nem demônios. Então a base da nossa evolução, a base para acontecer um processo evolutivo é uma palavrinha muito simples e que não é discurso político, né? Que é a educação. Nós nos educarmos, nós buscarmos a nossa evolução. Evolução caminha com conhecimento, porque a gente teme aquilo que a gente não conhece. Então, quando eu não conheço algo, eu vou ter medo. Se você pegar uma pessoa que foi criada aí num espaço totalmente à parte da sociedade, do mundo urbano, da civilização ocidental, e colocar aqui, ela vai ter medo até na hora que acender luz. Que para nós vai dizer, tá, uma lâmpada. Por quê? Porque a gente já conhece essa lâmpada, a gente já sabe que ela está aqui para clarear, para dar luminosidade para o espaço. Então o medo, ele é algo que ele vem do desconhecido. Quando a gente não conhece algo, a gente passa a temer.
E Deus não pode ser algo que a gente vai temer, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. E nós temos sim como ir depurando, apurando o nosso conhecimento para chegar cada vez mais perto de uma compreensão de quem seria esse ser, quais são as características. Tem uma perguntinha aqui no Livro dos Espíritos, é a questão 780. Kardec pergunta assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Dá para alguém evoluir, dizer que está evoluindo moralmente, sem fazer algum tipo de estudo, sem procurar apurar mais o seu conhecimento, sem procurar ter mais conhecimentos, na verdade, ou o inverso, conhecer, se aprofundar, pesquisar, mas não se melhorar como pessoa? O progresso moral, ele anda ou não junto com o progresso espiritual? E aí, os espíritos respondem a Kardec: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, através do progresso intelectual fica mais fácil a gente conseguir um progresso moral. Porque, claro, se eu tenho conhecimento, se eu passo a saber o que é certo, o que é bom, o que é justo, fica muito mais fácil de eu me tornar alguém melhor. Mas nem sempre acontece simultaneamente. Aquilo que a Tia Tânia abriu no Evangelho. Muitas vezes a gente fala algumas coisas e não faz. A gente sabe o que seria o certo e não segue. E aí ele diz assim: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Dá para fazer um casamento aí entre essas duas coisas? O progresso intelectual pode guiar para o progresso moral? E os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Kardec pergunta: como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? E os espíritos respondem: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Um exemplo assim, Então o que ele está dizendo ali? Que quando você tem o conhecimento, vai ficar mais fácil. Então você educa a criança para mostrar para ela, por exemplo, o que é certo, o que é bom, o que faz a vida da outra pessoa ser melhor e a vida dela ser melhor. Tendo esse conhecimento, aí sim ela vai poder escolher, certo? Sem conhecimento não se escolhe. Só que muitas vezes esse conhecimento não vem por completo. Então vamos pegar ali, um ditado muito feio que a gente lembra, na verdade, dependendo da forma que ele for interpretado, ele tem até um certo preconceito, mas nesse exemplo eu vou ter que usar esse ditado: filho de peixe, peixinho é. Em que sentido? Naquele meio em que a gente cresce, com os valores que a gente cresce, a gente vai criando uma palavrinha na nossa cabeça, que é a palavrinha normal. Então, se eu cresço num lar que eu estou habituado, que tudo é com grito, tudo é com ofensa, tudo é com objeto sendo jogado no chão, tudo é dessa forma, chega um momento da minha vida que para mim aquilo ali é muito normal. Então eu cresci naquele espaço, então para mim a forma que vai existir de eu tratar o outro vai ser essa, porque eu cresci num espaço em que aquilo fazia parte do meu dia a dia. Agora, se eu cresci num espaço que é dessa forma, mas eu também tenho convívio com outras pessoas de outros espaços e que não vivem dessa forma, eu passo a conhecer que existe uma outra possibilidade. Olha só, mas ali não precisou dar um soco na cara para fazer. Puxa, olha, ali não precisou falar um palavrão para a pessoa prestar atenção. Puxa, ali... Então eu vou conhecendo outras realidades e aí eu consigo discernir uma coisa da outra. Então por isso que o conhecimento é importante. Porque senão a gente, dependendo do espaço em que a pessoa ela é criada, ela é educada, ela vai criando aqueles valores e que ela vai acreditando ser normal. E infelizmente isso não está muito longe de nós na sociedade não. A gente vê algumas coisas na TV ou no nosso dia a dia e a gente fala assim: meu Deus, mas como é que essa pessoa consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Gente, consegue super bem. Porque de repente para a vida dela aquilo ali já é uma coisa normal, já criou uma normalidade.
Então, para ela não vai fazer diferença se pegou o dinheiro de alguém, se ofendeu alguém, se foi violento, se desviou uma verba, o que for. Né? Muitas vezes, infelizmente, a pessoa vai sim deitar a cabecinha no travesseiro e dormir de boa, porque para ela aquilo ali é normal. Ela não teve o conhecimento de uma outra forma de vida, de uma outra forma de realidade. Então, para a gente ter uma evolução moral, a gente precisa sim ter também uma evolução intelectual nesse sentido. A Fran não está falando que todo mundo tem que sair daqui e se matricular numa universidade, ou que todo mundo aqui tem que fazer uma... Não é isso. Quando a gente fala em conhecimento intelectual, né, em aprimoramento intelectual, é em conhecer diferentes realidades, buscar diferentes caminhos, conhecer diferentes formas de se viver. Né? A gente tem aqui, ó, olha quantas opções de obras que a gente pode buscar. Poxa, mas será que realmente isso acontece? Então deixa eu ler. Tem registros sobre isso? Foi documentado? Aconteceu mesmo isso? Então o nosso aprimoramento espiritual ou moral, né? Ele anda junto com o intelectual. Isso aqui é para o final. Sempre. Sempre. E dentro da doutrina espírita, então a gente vê ali no Livro dos Espíritos, Kardec perguntando sobre isso. E aí acontece o seguinte, né? Tempo. Muitas vezes a gente tem um dia inteiro aí para fazer várias coisas e não dá tempo, certo? E não é porque a gente é malandro, que não fez, é porque muitas vezes algumas coisas nos tomam mais tempo do que outras. Imagine numa vida inteira. Então, de repente, a gente vem para executar várias coisas, aprender vários conhecimentos, vários valores. Muitas vezes numa encarnação, muitas vezes não, sempre, né? Não vai dar tempo. Não vamos conseguir tudo aquilo. E aí entra o que eu vou falar um pouquinho hoje dessa finalidade da evolução. Aí entra um presente que nós recebemos do nosso Criador, que é a reencarnação. Então, reencarnar, se a gente for pegar no dicionário, né, ter novamente um invólucro, ter novamente uma carne, o que é? Voltar aqui para a Terra num novo momento para buscar fazer aquilo que ficou por fazer. Aquilo que a gente ainda não aprendeu, aquilo que a gente ainda não conseguiu. E aí, se a gente pegar uma citação bíblica, né, do nosso Jesus Cristo, que ele diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como foi questionado isso, né? Como foi questionado? Olha só, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como nascer de novo? Voltar. Mas eu não volto nessa matéria, não volto eu, Francine. Quem volta? O princípio inteligente. Né? Esse armazenamento de valores, de ideias, de informações, que vai voltar e buscar resgatar tudo isso. E aí Jesus também fala, né, uma coisa muito importante, que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Com essa frase enorme aqui, a gente já tem coisas para estudar durante muito tempo. Como é que eu posso dizer que Deus é eterno? Partindo do princípio de que Ele não tem um começo e não tem um fim. Ele não veio de outro ser e Ele não vai se encerrar. Então Deus é eterno, porque Ele está sempre ali. Ele está sempre próximo de nós. Por que eu posso dizer que Deus é imutável? Esse eu acho muito importante falar. A gente fala assim, tanto do eterno, do bondoso, né? Mas imutável. Gente, se Deus, se o nosso Criador, fosse algo ou alguém passível de mudança, a gente não ia acompanhar, né? Então pensa, agora eu fiz isso igual brincadeira de criança, agora eu consegui chutar, mas agora não vale mais, agora só vale o outro lado. Não dá. Então Deus, né? Ou bipolar. Ou bipolar, né? Agora eu quero, agora não quero. Mudei de ideia. Né? Então ele é imutável, as suas leis já estão ali. A lei da bondade, a lei da caridade, a lei do amor. Então, com essa capacidade, né, de ser imutável, está nos facilitando, a gente sabe exatamente o que buscar. Se fosse usar um português bem concreto, bem baixo assim para falar, né, de religião, mas bem fácil de dizer, as regrinhas não mudam. É aquilo ali. É a bondade, é a caridade, é o amor. Deus é imutável. Não vai chegar um momento que eu já fiz várias encarnações e vou dizer, não, agora você vai tudo de novo, porque agora mudou. Agora o que vale é isso, o que vale é aquilo. Tá? Imaterial.
E material já fica um pouquinho mais fácil para a gente entender, né? Isso em qualquer religião já vai chegar nesse senso comum que Deus é imaterial. Não tem uma matéria, não tem uma fotografia, não tem uma descrição. Né? Ele está acima da matéria. Ele está acima de qualquer princípio material. Então ele não tem uma forma. Ele é uma energia. Isso a gente sabe, né? Ele é único. Se houvessem vários deuses, aí a gente está saindo um pouquinho do cristianismo, a gente está saindo um pouquinho do espiritismo, né? Existem religiões que creem nisso, que não é o nosso caso. Porque se houvessem vários, teria que ter uma hierarquia, então, né? Então, esse é o primeiro, esse é o vice. Não dá. Então, e para nós, dentro da doutrina espírita, nós estudamos e acreditamos no princípio de que Deus é único. Ele é um ser único. Isso nos diferencia de várias outras religiões. Né? Nós temos Cristo, nosso irmão. Nosso mestre, alguém que teve tanta evolução espiritual que chegou no ponto que chegou. Mas nós não temos ele como sendo o mesmo ser que Deus. Para nós, Deus é único. A outra que eu falei, todo poderoso, né? Não há nada mais poderoso que ele, não há força maior que a dele, não há nada acima dele. E soberanamente justo e bom. Eu vou parar um pouquinho. Se Deus é soberanamente poder maior, justo e bom, a gente só consegue entender isso acreditando em reencarnação. Porque como é que eu vou olhar uma criança de 1 ano de idade que tem um tumor desse tamanho no pulmão e acreditar que Deus é soberanamente justo e bom se eu achar que a vida é única, que a passagem aqui é única? Que pai seria esse que permitiria uma criança vir com um problema de saúde tão grave? Ou quando eu olho aqui no nosso entorno, enquanto eu estou lá comendo o meu almoço, a pessoa que nem o café da manhã ela conseguiu ter ainda. Porque ela passa por tanta necessidade, ela tem tantos problemas, que ela não tem condições nem de ter o seu próprio alimento. Que Deus soberanamente justo e bom seria esse, se a única experiência de vida que aquela pessoa fosse ter, fosse aquela que eu estou vendo. Então, para a gente falar de Deus como soberanamente justo e bom, basta a gente olhar o princípio da reencarnação. Essa chance que nos é dada de vir e de resgatar, de vir e de refazer, de vir e buscar mais uma vez o nosso aperfeiçoamento. Então, quando a gente fala de reencarnação, ela é o princípio da justiça, né? Ela é a base da justiça de Deus. Eu, particularmente, né, não estou falando de nenhuma obra agora, eu costumo dizer que, para mim, quando eu falo de reencarnação, é a prova concreta da justiça de Deus. Para mim é algo concreto, eu não tenho dúvida de que existe uma reencarnação. Né? Por N motivos, eu vou falar alguns aqui que já são bastante refletidos, alguns já comprovados, cada um sabe o que sente. Para mim, eu não tenho dúvida de que existe a reencarnação, então, como eu não tenho dúvida, para mim ela já é algo concreto, é a prova concreta desse Pai soberano e bondoso. Senão eu não entenderia. Senão realmente eu seria uma dessas que ia ficar questionando como que eu tenho comida e o outro não tem. Como que eu estou saudável e o outro não está. Como é que eu consegui tal coisa e o fulano não conseguiu, né? E aí eu encontrei nessas minhas pesquisinhas aqui 2 trechos que eu achei bem legais sobre comentários de que Jesus já falou assim sobre reencarnação. Porque a gente sabe que a Bíblia é um documento muito antigo, né? Vamos dar uma viajada rapidinha aqui. A Bíblia é um documento muito antigo, que foi um registro feito numa época que pouquíssimas pessoas dominavam a escrita. Então, se hoje, que todo mundo consegue fazer um registro, seja um registro fotográfico, seja um comentário, seja um diário, uma agenda, um bilhetinho, um blog, qualquer coisa, a gente ainda tem diferença, né? Quando se alguém vem me contar o que aconteceu na esquina, conta de um jeito, o outro conta do outro, eu tenho que buscar esses registros. Pensa na época da Bíblia. Então, é complicado também a gente trabalhar em cima da Bíblia muitas vezes, por isso precisa de muito estudo, para entender o vocabulário daquela época, o que queria se dizer quando se usava uma determinada expressão, né? Porque o domínio da escrita era algo de poucos privilegiados. Então os registros foram feitos a partir de algumas observações e poucas pessoas que dominavam a escrita. João, por exemplo, conviveu com Jesus praticamente na sua adolescência e foi fazer os seus registros, já era um velhinho, né? Pensa, eu com 34 anos, se me pedir uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, impossível dar riqueza de detalhes.
né? Eu vou lembrar algumas coisas que me marcaram para eu registrar. Então imagine um registro feito muito tempo depois. Ele é feito por inspiração de amor, ele é feito por mensagens que se recebe, né? Então para nós espiritistas a gente compreende muitos trechos bíblicos por ter essa crença de que a Bíblia foi um grande processo também de inspiração. Mas enfim, encontrei dois aqui. Escolhi dois exemplos. Primeiro, após a transfiguração, os discípulos o interrogam interrogaram Jesus. Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Os escribas diziam que antes de vir um mestre, viria Elias. Jesus respondeu, é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, no caso, Jesus estava falando de João Batista, né? Elias já veio. Vocês estão esperando uma coisa mirabolante, mas Elias já veio. E vocês não o trataram como Elias, como alguém que vocês estavam esperando, que já passou por aqui, né? Um outro trecho, quando Jesus disse a Nicodemos, que era senador dos judeus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aquela frasezinha que eu falei antes. Nicodemos pergunta, como pode nascer um homem que está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus responde, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. No livro dos Espíritos, questão 166, Kardec perguntou aos Espíritos, como é que a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea acaba de depurar-se? E aí os Espíritos respondem, que é suportando uma nova existência. Então a gente tem sim registros da existência da reencarnação e que muitas vezes são interpretados sob outras óticas e são negados, mas os registros estão aí. E a gente também tem, sabendo que a reencarnação é uma nova oportunidade, é a busca por um crescimento espiritual, a gente pode olhar, por exemplo, a terceira lei da física de Isaac Newton. Isso aqui eu achei no material que eu até trouxe um textinho do Carlos Pache. A terceira lei da física de Isaac Newton diz: a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e direção, mas em sentido contrário. Então eu joguei a minha bola aqui lá naquela parede, com a mesma intensidade que eu joguei, com essa mesma direção que eu joguei, ela também volta, só que em sentido contrário. Portanto, tudo que eu faço aqui, em um determinado momento, vai retornar. E eu tenho que retornar para colher esses resultados. Porque nem tudo que nós plantamos, nós colhemos na mesma encarnação. E Emmanuel já dizia, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Posso semear o que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quiser. Mas eu tenho que ter a ciência, a consciência de que eu vou colher o que eu semeei. Se não agora, num outro momento. Partindo desse princípio da semeadura, pensa de novo que injusto seria, então, se não existisse reencarnação. Vamos pegar um exemplo bem fictício que não acontece aqui onde a gente vive. Vamos pegar um político desonesto, ver se vocês conseguem imaginar, porque é uma coisa muito longe da gente. É uma coisa muito teórica, mas a gente pode tentar imaginar alguma coisa assim. Um político desonesto, que uma alimentação da creche virou piscina na casa dele. O produto de limpeza lá dos banheiros da escola, dos banheiros do hospital, toda aquela higienização virou uma viagem com a família, certo? Não é uma coisa que aconteça perto da gente, então a gente tem que tentar imaginar se existe em algum lugar. Alguém que consegue, então, uma verba para construir um novo hospital e essa verba vira uma casa na praia, E a gente fica pensando aí, a pessoa faz tudo isso e pronto, beleza, acabou, daí morreu, tem uma missa, nós vamos chorar, coitadinho, foi embora, e ficou por isso mesmo, Porque nem todos vão ter nessa ainda, na sua existência, nem todos vão prestar conta à justiça, não. E daí a gente começa a falar, poxa, mas não vou falar sacanagem, Poxa, que feio, Que isso, como é que uma pessoa vem e faz tudo isso? Então a gente começa a ver, se eu pensar que a vida é uma passagem única, aí eu começo a achar que eu vivo no meio da injustiça. Agora, se eu pensar que num dado momento essa pessoa vai ter que retornar e resgatar tudo isso que ela fez, eu já percebo sim que o nosso Pai é justo, é bondoso, então ele não
não vai deixar queimando lá no fogo do inferno, né? Porque que pai é esse também, né, gente? Por pior que seja um filho ficar ali olhando, tá ali queimando, não dá, né? Que pai seria esse que vai permitir que o seu filho, porque errou, queime, arda, fique eternidade aí, querido Deus? Não dá. Mas por outro lado também, que pai é esse que permite que um filho cometa tantos delitos, tantos erros e não aprenda nada com aquilo? E não preste conta, né? E não peça um perdão, e não tenha uma atitude de resgate. Então, quando a gente pensa na reencarnação, a gente entende uma justiça divina. Errou, pisou na bola, fez coisa feia, mas vem de novo, vamos buscar, vamos resgatar. O que pode fazer então? Puxa, então nessa encarnação eu meti a mão no dinheiro dos outros, então na outra, quem sabe eu vou tentar vir de uma forma que eu não tenha tanto acesso à renda, né? Tanto acesso a dinheiro, que eu tenha que ter algumas privações para eu conseguir perceber que eu posso fazer coisas boas e sem precisar estar mexendo em nada de ninguém. Então o princípio da reencarnação ele torna até mais justa a vida, né? E aí algumas evidências, algumas provas. Porque de repente a gente fala assim, nossa, Fran, mas será que tem mesmo, né, reencarnação? Acho, não, né? Mas daí como é que vem de novo? Não, acho que não. Acho que isso é coisa só de espírita. Vocês ficam inventando um monte de livro aí e não é bem assim. Então vamos ver. Uma evidência que eu acho bem legal. Os gênios precoces. Quem convive com criança aqui deve saber bem do que eu estou falando, né? Quem convive com crianças de menos de 10 anos de idade, pega como é que a gente era com 4, 5 anos de idade. Pega como é que eram os nossos avós com 4, 5 anos de idade e olha as crianças hoje com 4, 5 anos de idade. As perguntas que elas fazem, os conhecimentos que elas têm, que aonde que aprendeu isso, né? Os comentários que elas fazem. Então, eu hoje, olhando para crianças, é mais uma coisa que eu não tenho dúvida da reencarnação. De perceber tanta inteligência vindo, tanta energia vindo, né? E isso é uma coisa que está aí para qualquer um que quiser ver. Crianças que muitas vezes nunca tocaram num computador, nunca tocaram num eletrônico, e elas vão, em segundos, de te observar, elas já sabem mexer em tudo aquilo, elas querem conversar sobre aquilo ali com você. Fora a alimentação, né? Cada vez mais as próprias crianças questionando a alimentação, né? A gente vendo hoje crianças que estão se adequando a uma alimentação saudável. Na minha época, bonito era chegar na escola com Elma Chips, né? Hoje você entra nas escolas, crianças de 4 anos dizendo que não, que elas têm que comer frutas, que elas vão comer frutas. A minha mãe também falava isso e eu não dava bola. Castigo pra mim era se minha mãe dissesse, tu não vai obedecer? Tu não vai almoçar tudo? Tu vai levar uma banana de lanche. Era castigo. Hoje você vê crianças pedindo para levar a banana de lanche, porque já conseguiram absorver o conhecimento de que aquilo é saudável e elas sabem explicar ainda o que é saudável, né? Mas o que é saudável? O que significa saudável? Uma outra evidência, né? A recordação espontânea de vidas passadas, né? O déjà vu, que às vezes a gente chega num lugar, puxa, mas eu já vi isso acontecer. Tu nunca viu aquela criatura na tua frente. A criatura vai falar, desculpa, não te conheço, moça, deve ser perturbada, acabei de chegar na cidade, nunca te vi. E tu olha para a criatura e de repente, vupt, já vi, já caminhei com ela, já conversei com ela. Já passei alguma situação com ela. Muitas vezes no próprio sono, né? Durante o sonho. A gente ter aquela sensação assim, perfeita de sentir cheiro do lugar durante o momento. Uma outra, a regressão de memória de vidas anteriores, que hoje inclusive as TVTs, né, as técnicas que são feitas, né, de terapias de vida passada, que é através do domínio da mente, hoje muitos psicanalistas, muitos psicoterapeutas e terapeutas também, não necessariamente só da psicologia, que conseguem fazer, né, através de uma meditação, de uma orientação, alguns chamam de meditação conduzida, né, enfim, cada um usa uma forma de dizer, mas que conseguem resgatar, puxar lá de dentro, né, da nossa mente, já digo até a mente espiritual, porque nem é nesse computadorzinho aqui que tá, e puxar algum ocorrido da gente, né, alguma vivência que nós tivemos. Bom, pega a apometria, né, que a gente entende coisas que estavam ali na nossa frente. Então a gente tem sim algumas evidências, a gente tem várias no nosso entorno. E se a gente não tiver nenhuma evidência e não acreditar em nada, volta ali para o princípio de que Deus é soberanamente bom e justo. Senão a gente vai virar um bando de revoltado, de ver que um tem comida, outro passa fome, um tem o que vestir, outro está morrendo congelado no inverno.
Então, a gente percebe claramente que tem que ter um novo momento, tem que ter uma nova forma de aprender, de resgatar. E não só quando a gente faz coisas ruins, né? Mas também quando a gente não consegue concluir algumas coisas que a gente queria ter feito, que a gente veio para fazer. Porque a gente tem um corpo físico, né? E esse corpo físico depende também de uma alimentação, depende também de um cuidado, né? Não dá pra gente ficar aqui 250 anos até terminar tudo que veio para fazer. O nosso corpo físico, o nosso elan vital também tem uma duração, e quando ela terminar vai ter que interromper ali aquela caminhada, porque aquela caminhada vai continuar. E aí, só para relembrar, eu trouxe aqui, eu já falei numa outra palestra sobre isso, né? Que a gente pode tentar resumir, assim, que existem três motivos, digamos assim, para a gente reencarnar. Existem três, na verdade eu considero mais como três formas: por expiação, por prova ou por missão. Quando eu falo por expiação, peguei um exemplo aqui, né? A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, quando a gente fala assim de expiação, é um processo um pouco mais doloroso, né? Eu já vim com uma dívida, digamos assim. Já tenho uma dívida grande. Então, a expiação é um processo mais doloroso. Eu tenho uma falta determinada que eu cometi, que eu vou ter que resgatar. Então, esse político imaginário, né, que não existe no Brasil, no caso, ele já fez aquilo tudo, ele já desviou, pessoas morreram por causa da falta daquele alimento, pessoas adoeceram por causa da falta da higiene, enfim. Então ele já vem exatamente para resgatar aquilo ali. Ele virá passando por algumas questões relacionadas àquilo ali que ele fez. Então, como eu coloquei o exemplo, o sofrimento de vir numa família que não tem condições financeiras nem dele mesmo se alimentar, ele vai sentir aquilo ali. Essa é expiação. A expiação é um processo mais doloroso e ela está ligada a uma falta. Você está cumprindo exatamente algo ligado ao que você fez errado ou que você não fez e tinha que ter feito. Prova. Por prova, não. Todo mundo vai atravessar provas durante a encarnação. E não necessariamente seja uma expiação. Mas as provas são... Quando a gente faz uma prova, por exemplo, na escola, o objetivo, né, do nosso professor é avaliar o que a gente já aprendeu, se dá para tocar em frente, se a gente tem que pegar aquilo ali de novo, se a gente está se preparando. Então a prova não necessariamente seja algo com sofrimento, né? Mas algo que a gente vai passar em algumas vezes, são várias provas numa única encarnação, para ver se a gente já está conseguindo e vamos dar um passinho ali para frente. Então vamos pegar o exemplo ali do político que eu falei. Então, de repente, mesmo além, né, desse sofrimento, tem algumas provas. Então essa pessoa vive lá dentro da miséria, mas ela vai ter contato ali com uma bolsa enorme de dinheiro, suponhamos. Estou dando um exemplo fictício, né, tá, gente? E para ver se ela vai conseguir passar por aquilo ali, ou ela ainda tem aquele resquício de, não, eu tenho que pegar esse dinheiro ali. A gente vê, né, ano passado, ai meu Deus, 2008, 2009, não lembro agora, teve uma história muito linda de um casal de andarilhos que ganhou um casaco, né, numa dessas campanhas pós-enchente e tal, e estava cheio de dinheiro, não sei se vocês lembram, no bolso do casaco eles foram devolver. Quer dizer, com certeza aquilo ali era uma prova, aquelas pessoas conseguiram passar por aquela quantia de dinheiro e devolver sem mexer, né? Não era uma expiação, eles não sofreram, pegar o dinheiro, era uma prova. Nem toda prova tem expiação, então eu posso passar por algumas situações simples no dia a dia, que é para ver se eu estou conseguindo andar, se eu estou conseguindo caminhar na minha evolução, sem necessariamente ter um sofrimento. Mas toda expiação tem prova, né? Que é a maneira de avaliar, é a maneira de ver se está dando certo. E tem também a missão, a gente também reencarna por missão. Missão é algo extremamente individual. Eu vim para cumprir a minha, veio para cumprir a dela, eu não posso cumprir a missão dela porque ela é legal. Né? Então muitas vezes a gente percebe assim, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo de uma coisinha mais triste, assim, eu passei por uma doença, ou eu sofri, né, um acidente, aconteceu alguma coisa comigo, e as pessoas ficam, puxa, mas fulano, tão legal, tão gente boa, por que aconteceu isso com ela, por que tá tendo isso? Mãe, muitas vezes, né, puxa, queria que fosse comigo. Não dá para ser com você, você não pode tirar. A missão é algo extremamente individual, é o que aquela pessoa tem que conseguir fazer, tem que conseguir superar. E cada um vem com uma missão, né? Muitas vezes a gente não consegue necessariamente identificar qual é exatamente a nossa missão, mas através das provas que a gente vai passando no decorrer da nossa encarnação, do nosso dia a dia, a gente tem algumas ideias, né? A gente já percebe, puxa, então aconteceu de novo isso comigo, então realmente é algo que tem que
fazer diferença para mim, tenho que ficar atenta. E a gente muitas vezes não fica atento. Né? Pelo contrário, às vezes se lamenta, nossa, de novo, ó céus, ó vida, só comigo, acontece. Provavelmente então aquela provinha já veio, não consegui, como ela fazia parte de uma missão minha, de algo que eu tinha que conseguir fazer, ela vai vindo de novo até eu conseguir. Né? Mas, independente de ter a expiação, de ter a prova ou de ter a missão, vou voltar lá para o comecinho que eu falei, viemos para sermos felizes. Viemos para conseguir ter a nossa evolução. E a evolução, ela anda com a felicidade. Ninguém que está sofrendo o tempo inteiro está percebendo a sua evolução. Porque de repente a gente olha naquela pessoa assim, né? Não lembro agora se foi a revista Veja ou Isto É, que trouxe aquele rapaz que não tem nem braço nem perna, né? Ele tá aí dando uma lição de vida e o cara tá sorrindo. Então tu vê, ele realmente, né? Ele está seguindo a sua caminhada porque ele está feliz. Ele sabe que a felicidade dele não estaria necessariamente naqueles membros. Porque tem gente que acha que é o contrário, né? Tadinha, fulana, meu Deus, sofreu a vida inteira. Ai, essa vai pro céu. Peraí, a gente veio para ser feliz. Olha, apanhou a vida inteira do marido. Ai, essa vai pro céu. Ah, tá. E quem garante que justamente a missão dela não era conseguir ajudar aquele perturbado, aquele marido, a largar um vício, a ser uma pessoa melhor, a ele saber respeitar a sua esposa e a sua família. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que a missão sempre está carregada de sofrimento, está carregada de dor. Não, a gente veio para ser feliz, nós somos centelhas divinas. Agora a felicidade é que é algo que a gente tem que aprender a olhar. Porque tem gente que cria receitas, né? Que cria metas, etapas. Eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Agora eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. E aí a felicidade nunca chega, claro. Mas nós viemos para ser felizes. E a gente consegue ser feliz e também evoluir à medida que a gente vai compreendendo coisas que acontecem no nosso caminho. Nessa semana eu estava conversando com alguns amigos sobre isso, não necessariamente, né, espíritas, mas falando, né, que eu havia lido um material, minha mãe me deu um material para ler no começo do ano, né? No começo do ano ela comentou algumas coisas com a gente, mostrou um material e ela disse, né, que esse ano seria um ano assim de grandes choques, que as coisas muitas vezes vêm em doses homeopáticas e a gente não vê, né? E que esse ano grandes choques aconteceriam, tanto para motivar, para dar aquele choque mesmo em algumas pessoas, como porque a minha mãe fala que esse ano é um ano que a espiritualidade também está recrutando aí a bondade, né? Também está recrutando os valores. E realmente, né, a gente tem olhado, esse ano está sendo um ano de grandes tragédias, né, gente? De desencarnes em massa, de coisas grandes, e aí a gente para ver, se a gente começar porque isso a gente cai na tristeza. Agora, se a gente lembrar da reencarnação, da missão, da prova ou da expiação, a gente fala, para que foi aquilo ali, né? Gente, vamos pegar uma coisa bem triste que eu falei na penúltima ou antepenúltima palestra, o que ocorreu em Santa Maria, né? Ai, por que, tadinhos? Não, para quê? Olha quantas vidas estão aí hoje devido àquele ocorrido, porque precisou ter aquilo ali para as pessoas pararem para refletir, né? Por que tem jovem que todo fim de semana tem que buscar felicidade e alegria fora de casa? Porque você sair ter lazer é normal, mas será que sempre está fora da sua casa? Não há algum momento que possa ser agradável dentro da sua casa? Por que tem lugares, né, que não cuidam da segurança dos seus clientes? Porque tem lugares em que o objetivo é ganhar o dinheiro, é vender um ingresso e não garantir que aquilo ali está adequado para as pessoas. Então, a gente às vezes não para para pensar, porque para nós a gente só vê o resultado, a gente viu ali o número de desencarne. Mas se a gente for parar para pensar quantos não desencarnaram depois disso, graças ao que aconteceu, porque as coisas começaram a ser mais controladas, a fiscalização ali mais rigorosa, muitos pais, né, que tiveram essa chance de ter ainda o filho em casa, de hoje perceber, ter um novo olhar. Então realmente é um ano que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a provinha vem de uma forma pequena e a gente não nota, a gente faz de conta que nem viu ela ali. E daí a gente reclama, né, quando vem uma coisa um pouquinho maior. E mesmo essa coisa um pouquinho maior veio pela bondade do nosso Pai. Com certeza alguma coisa a gente vai aprender daquilo ali, né? Seja na nossa casa, no nosso trabalho, né? Sempre fala aqui, agora dá para pegar os vídeos ali e ver, sempre fala, é muito fácil aqui dentro. É muito fácil aqui dentro. Porque
Porque se a gente está aqui, a gente veio buscar um pouquinho dessa evolução, a gente veio buscar um pouquinho de amor, a gente veio buscar um pouquinho de mudança na nossa vida. Então aqui dentro é fácil a gente conversar. Nosso desafio é lá fora. É chegar em casa e de repente na nossa casa 50% da família não está falando a mesma língua, não está querendo buscar dessa mesma forma. Né? É chegar no trabalho e de repente você se dedica um monte e você só tem reclamação. E ninguém enxerga, porque é muito mais fácil eu apontar um culpado do que eu parar para refletir, mas e a minha parte nisso? Então, nós temos que nos fortalecer a partir da nossa instrução. Então, a nossa evolução moral, ela precisa da nossa evolução intelectual. Então, ler, buscar obras que nos fortaleçam, seja um romance, né, algo que vai trazer uma energia gostosa, um momento de leitura, de lazer, mas com alguma coisa boa, né, de boas vibrações, escrita num momento legal, né, seja uma parte mais científica, pegar as obras, né, codificadas de Kardec, pegar o livro dos Espíritos, quantas dúvidas que a gente tem e que estão aqui, que de repente se tu começar a dar uma olhadinha ali no índice, aí, puxa, Kardec perguntou sobre isso, ó, deixa eu ver qual foi a resposta. Pegar o Evangelho, né? Pegar passagens da vida de Cristo, principalmente, como eu falei, que Deus não criou anjos nem demônios, né? Muitas religiões nos criticam por falar dessa forma, porque Cristo em muitas religiões é tratado como um mega popstar, né? E para nós ele é o nosso mestre, porque ele é o nosso exemplo. Mas que exemplo? Exemplo de alguém que reencarnou, sim, que se depurou e conseguiu chegar num grau de evolução, não alguém que veio pronto. Então, pegar essas passagens e ver como para ele também não foi fácil, quantas coisas ele precisou desenvolver, quantas habilidades ali, né, de persistência, de caridade, de fé, para ele conseguir seguir a sua missão. Tem uns minutinhos, eu trouxe uma coisinha aqui que eu encontrei hoje. Eu gosto muito de olhar alguns materiais do Centro Espírita Luz Eterna ali de Curitiba, porque eles publicam e eles sempre colocam as fontes, então eu sempre busco alguns livros, sempre busco algumas coisas. E hoje, quando eu estava imprimindo o material da palestra de hoje, eu fui dar uma olhadinha, ver se eles tinham algum complemento, algum texto, e encontrei isso aqui, ó, do Carlos Pagem, né? Escolha das provas. Pode o espírito escolher fazer o mal? Então eu vou dar uma resumidinha para não passar muito no tempo, né? Aí ele colocou assim: recebemos recentemente a seguinte pergunta: pode um espírito escolher como prova para sua próxima encarnação ser um criminoso ou praticar o mal? Porque também tem gente que fala, né, mas o fulano veio para isso. Vamos abordar tal questão. No Livro dos Espíritos, Kardec fez uma abordagem geral da escolha das provas, sem, no entanto, explicitar todas as situações onde isso ocorre e onde isso não ocorre. A escolha das provas, de maneira livre e consciente pelos espíritos desencarnados, só é possível quando o espírito tem um certo grau de conhecimento, discernimento e qualidades morais para tal. Na verdade, do modo que os espíritos respondem da questão 258 em diante, bem genericamente, pode-se interpretar com uma leitura inicial e não aprofundada e complementada por outras obras, que todos os espíritos escolhem livre e conscientemente suas provas na erraticidade. Erraticidade não é errar, tá? Erraticidade é aquele espaço que a gente tem entre as encarnações, entre os tratamentos que a gente recebe no mundo espiritual. Mas não é isso que está dito, o que é confirmado pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e de outras obras básicas. O que se pretende dizer é que o espírito, ao exercitar o livre-arbítrio, quer como encarnado, quer como desencarnado, em suas atitudes e trânsito perante as leis divinas, estabelece automaticamente para si as suas provações e, portanto, as escolheu livremente por sua própria vontade. Na realidade, não haveria necessidade nenhuma de que os espíritos pudessem, na erraticidade, escolher as provas, né? Até porque tem a lei da causa e efeito e tudo mais. É mais uma chance que o Pai nos dá, digamos, de uma autoavaliação, da gente perceber o que a gente tem que vir fazer, né? É por isso que só a espíritos um pouco mais esclarecidos é dada a oportunidade de escolher suas provas e expiações. E mesmo assim é preciso lembrar que o livre-arbítrio é inviolável e que o espírito não lembrará, depois de encarnado, que escolheu isso ou aquilo e poderá tomar atitudes e decisões que levem a um caminho completamente oposto do escolhido. Eu não vou ler tudo, depois eu mando para vocês. Então é interessante essa colocação do Carlos Pagem, porque não é que a pessoa escolheu vir para fazer o mal, né? Quando a gente já tem um conhecimento antes da gente reencarnar, que a gente faz lá uma autoavaliação, a expressão que eu usei, a gente já sabe, puxa, eu preciso ir, passar por isso, olha,
eu acredito que se eu estiver em tal família ou em tal lugar, eu vou conseguir alcançar o objetivo. Mas quando a gente reencarna, é apagado, graças a Deus, né? Pensa para acordar de manhã, olhar para o lado e ver que a pessoa que você escolheu passar o resto da vida com você, de repente foi alguém que você matou, que você torturou, que você, né? Ou que a sua mãe foi alguém que te abandonou. Então, claro que a gente vem sem essa memória. Então, como a gente vem sem essa memória, muitas vezes a gente não cumpre, né? Relacionado a várias questões, como, por exemplo, o ambiente que se vive, a forma que se foi educado. Mas ninguém escolhe vir para ser do mal, como diriam as crianças. A gente sempre escolhe vir para fazer coisas boas. E muitas vezes também não dá para escolher muita coisa. A gente não tem o conhecimento para isso, a evolução para isso. E aí nós temos os nossos mestres que orientam esse processo da reencarnação, né? Que nos auxiliam a escolher em que família vamos, em que momento viremos, em que espaço vamos viver. Mas ninguém escolhe fazer o mal, porque senão a gente andaria muito para trás, né? Então a ideia é vir e sempre avançar, sempre avançar. Às vezes, infelizmente, acaba estagnando, né? Muitos deles ainda acabam estagnando, mas não vir para retroceder. Bom, eu queria, antes de encerrar, dizer que é muito importante, né, que a gente consiga, não só quando a gente vem na palestra, tentar buscar assim, um espacinho também do nosso dia para refletir um pouquinho, não só sobre o que a Fran falou na palestra ou o que a Tia Tânia falou na oração, mas escolher, de repente, cada semana um tema, alguma coisa que tem curiosidade, que tem dúvida, e buscar uma resposta. Né? Seja fazendo uma pesquisa, seja pegando um livro, seja perguntando para alguém da casa espírita, para ir exercitando essa vontade de querer saber um pouquinho mais. Né? Até queria dizer para a Tia Tânia, de repente, eu penso se a gente pudesse uma hora fazer um levantamento, né, gente? Uma palestra que vocês acham que seria importante, que a gente não abordou ainda, né? Um tema que tem muita dúvida, porque a gente tem sempre que buscar aprender. A gente só vai conseguir fazer a nossa evolução moral com aprendizagem. E se a gente não estudar um pouquinho, se a gente não aprender um pouquinho, a gente não vai evoluir. A gente não pode sair por aí dizendo aquilo que a gente acha, né? Mas no Espiritismo eu acho que é não. Então vamos buscar, vamos ver se é. Tá cheio de gente por aí interpretando de outras formas, né, o Evangelho. Isso eu estou falando de todas as religiões. A gente tem que parar de achar que a gente está num shopping, nós vamos procurar uma religião que sirva pra gente. Né? A gente é que tem que ver aquilo que a gente realmente acredita, mas é aí seguir. Então, eu estou indo na casa espírita, eu estou achando muito legal. Até o dia que a Tia Tânia puxar minha orelha e disser que eu tenho que estudar. Eu vou então para outra, porque ali ela está pegando no meu pé. Daí eu vou na outra, acho muito legal, a gente canta, a gente louva. Até o dia que me disserem que eu tenho que fazer uma confissão ou que eu tenho que participar de um curso, aí não pode ser assim. Né? A gente tem que parar com esse egoísmo de achar que a religião tem que se moldar a nós. Então, nós temos que escolher o que a gente quer fazer, o que a gente quer aprender, se nós realmente queremos evoluir e buscar a partir disso. Não tem desculpa. Eu não tenho, de repente, conhecimento para ler esses livros técnicos, eu não entendo. Mas começar com um romance, hoje tem tanto filme, né? Tem tanta obra legal. Buscar, pelo menos durante a semana, em algum momento, né, gente? Buscar alguma coisa para serenar, para acalmar o coração, para trazer um pouquinho mais de conhecimento. Aí a gente consegue fazer transformações. Né? A transformação lá fora, ela vai começar a partir de tudo da transformação que iniciou aqui dentro. Se a gente não começar a nossa transformação, a gente também não vai enxergar a transformação lá fora. E aí não adianta, a gente pode falar em várias reencarnações e a gente vai continuar cometendo os erros. Né? Então, vamos procurar assim fazer dessa nossa passagem aqui um momento de aprendizado. A gente erra, a gente cai, a gente faz besteira, a gente pede perdão, faz de novo. Não precisa esperar uma outra encarnação, eu posso começar a partir de agora, percebendo pelo menos uma coisinha lá dentro de casa ou lá no meu trabalho que eu posso fazer melhor daqui para frente. E investir uma coisinha já vai fazer a diferença, porque a gente foi muito abençoado. Primeiro, por ter essa reencarnação. Segundo, a gente poder estar num lugar onde todas as pessoas que estão aqui acreditam que estão sofrendo esse processo e acreditam que vão conseguir evoluir. Então a gente não pode jogar fora essa oportunidade. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. Agora, preparar para o passe.